Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Deus e de Jesus possam envolver a todos nós neste momento. Todos que estão hoje aqui presencialmente na Casa Espírita de Garamond, os que estão nos assistindo via YouTube. E que nesse momento eu desejo que a paz e o amor de Deus e de Jesus envolva a todos nós, nos amparando nas nossas necessidades físicas e espirituais que mais necessitamos. Vamos fechar os nossos olhos, permitir que as energias abençoadas dos benfeitores espirituais possam nos envolver, nos acalentar e nos proteger. E num grande elo de amor, vamos saudando o nosso anjo de guarda, o nosso mentor amigo, que nos auxilia nessa nossa trajetória terrena, nos auxiliando nas escolhas, nos desviando do mal, e envolvidos nesse abraço fraternal desse irmão, vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Nesse momento ela abraça individualmente cada um de nós com todo o seu amor, nos proporcionando o equilíbrio, a paz e a serenidade. Envolvidos nesse amor maternal, saudamos a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. A Ti nós vos agradecemos sempre pelos seus ensinamentos, que chegam até nós através do Teu Evangelho de luz, nos direcionando o caminho e também as nossas decisões, nos direcionando até Deus, nosso Pai Criador, e nessa trajetória nos despojando de todas as imperfeições. E a Ti, ó Pai, nós vos agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, na oportunidade dessa existência, para nos tornarmos seres melhores e atingirmos objetivos que nos levem até a Sua presença. Senhor, abrimos a preleção evangélica de hoje Te saudando, proferindo a prece que Jesus nos ensinou do fundo do coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é sobre Deus. E eu gosto sempre de deixar o convite, a leitura do tema que está sendo explanado. Esse tema está no Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 1. É totalmente voltado para Deus. Fala sobre Deus e o infinito, provas das existências de Deus e atributos da divindade. Falar de Deus, antes de tudo, é a pergunta: sentimos Deus dentro de nós? E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela se inicia de forma objetiva. A pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade,
que nada mais é esse espírito como vários espíritos iluminados auxiliando nessa obra de Kardec. E pergunta assim: o que é Deus? O que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E por que essa pergunta é objetiva? O que é Deus? Porque se fosse perguntado quem é Deus, daria na nossa mentalidade, ainda como espíritos imperfeitos, a ideia de algo palpável, de um ser igual a nós. Veja, a causa primeira de todas as coisas é a inteligência suprema que a tudo cria constantemente. Então Deus não é um ser palpável. Deus é o Criador de tudo que nós observamos. Ele é o princípio de tudo. Tudo que nós olhamos, que o olho alcança, é Deus que criou. Algumas coisas pequeninas foi o homem que criou, mas vai além daquilo que o olho da nossa matéria visualiza. Nosso planeta é um grão de areia na imensidão universal de tantas galáxias. E nós, neste planeta, dentro dele, somos um grão de areia dentro desse todo, desse planeta. Veja a inteligência suprema que tudo sabe, tudo vê, tudo rege com maestria. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo o que ocorre. Ele sabe o que está dentro do nosso coração nesse exato momento. Ele sabe de tudo de bom que temos feito, mas também sabe das más obras que estamos produzindo ou que já produzimos. Nada podemos esconder dele. Deus é onipresente. Ele está em todo momento na nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos onde a vida nos sorri e nos momentos de dificuldade. Deus está em todos os lugares, aqui nesse exato momento, lá fora nesse exato momento. E onipotente, Deus rege a tudo isso que foi falado, o nosso planeta e o universo, com maestria. Mesmo para os astrônomos que estudam a regência do planeta e que não acreditam em Deus, eles se rendem ao dizer que tudo é controlado por uma força que a ciência ainda não pode comprovar. Por que ela não pode comprovar? Porque Deus não é palpável. Deus é o Criador. Haverá um tempo, talvez, num futuro não muito distante, que nós estivermos mais aperfeiçoados espiritualmente, talvez tenhamos aí uma visão dessa parcela da grandiosidade do Pai. E eu até ouso dizer que Deus é como aquele maestro que rege uma orquestra com músicos com comportamentos diferentes, com músicos que tocam instrumentos diferentes, tocando numa sinfonia com várias notas musicais diferentes umas das outras, que poderia dar numa bagunça completa aos nossos ouvidos, mas não. O maestro rege todas essas diferenças, produzindo na sinfonia absoluta aquele som que é agradável ao ouvido, que nos fascina. Imagine Deus orquestrando toda a sua criação. Como não imaginarmos, diante de alguma dificuldade, que nós
estamos sozinhos. Por isso que eu disse, antes de perguntar o que é Deus, devemos sentir Deus dentro do nosso coração. Por que eu digo isso? Somos centelhas divinas? Somos filhos do Pai Criador? Somos umas das suas obras? Então Deus não está fora, Deus está dentro. E Jesus esteve neste planeta para mostrar a toda a humanidade um caminho de se redimir das faltas. Mas acima de tudo, implantar o reino de Deus no coração das criaturas. E para encontrar Deus, é necessário se fortalecer da fé, alicerçar essa fé sobre a rocha, alicerçar essa fé com os ensinamentos de Jesus sobre a rocha da confiança plena em Deus. Assim virão as tempestades, as tormentas que fazem parte do nosso aprendizado terreno. Poderemos até chacoalhar, mas não sucumbiremos. E esse é o mal que assola a humanidade hoje. É não encontrar Deus dentro de si e nem sequer se guiar pelos ensinamentos de Jesus. E aí vem as tempestades. E aquele que não edificou a sua fé sobre a rocha, mas edificou a sua fé frágil sobre a areia, com certeza sucumbirá. A importância de Deus na nossa vida, nessa nossa trajetória tão importante da vida que Ele nos dá. Não estamos num planeta de provas e expiações a passeio. Estamos aqui para aprender a trabalhar as nossas imperfeições, individualmente e não daqueles que estão ao nosso redor. Trabalhar individualmente. Não devolver o mal com o mal. Jesus nos ensina, oferte a outra face. Tarefa fácil para nós seres orgulhosos? Não, não é uma tarefa fácil, mas essencial. Porque se calar nos momentos onde temos vontade de revidar, é sinal já que estamos adquirindo maturidade espiritual e compreendemos que de nada vai agregar soltar o verbo no momento, porque Deus é paciente. Jesus, ainda nosso governador planetário, espera essa reação das criaturas diante das suas imperfeições. Deus espera que a gente comece a entender esse processo, porque um dia nos tornaremos anjos, arcanjos, serafins, desse processo evolutivo. Falta muito ainda, será? Então vamos nos comparar com o feito de Jesus, e cada um terá a sua resposta. E na segunda pergunta do Livro dos Espíritos, é feita a pergunta: Deus é infinito? Aí o Espírito da Verdade responde também com objetividade. Definição incompleta. Não existe palavras para dimensionar Deus, pobreza de vocabulário. Se eu fizer uma pergunta para vocês assim: definam como é o anjo de guarda de vocês, esse mentor que pacientemente nos intui todos os dias, não faça isso de errado, e nós não ouvimos. Nós não temos ainda, caso algum companheiro tenha a mediunidade de evidência, de definir. Essa que vos fala, a imperfeição é tão grande, eu sinto, mas não consigo defini-lo. Esse amigo que me acompanha, imagina definir Deus. Posso senti-lo, e mesmo assim
não tenho palavras para definir isso. Pobreza de palavras. Então Jesus esteve entre nós para isso. Não venhamos a ter a ideia apenas de perguntar o que é Deus, como Ele é. Não, só sinta. Peça através das orações que Ele atue dentro de você. Porque Deus está dentro de nós. Ele rege a nossa vida desde que venhamos a abrir o coração para que isso aconteça. E muitos fecham seu coração diante das turbulências da vida, porque sempre dizem: eu estou só, Deus me abandonou. Aí, todas as vezes que a casa, antes da pandemia, ao indagar o assistido que chegar a casa com problemas inúmeros, quando perguntamos a ele: faz as suas preces diárias, que é o nosso alicerce diário, fundamental para essa fé ser sempre alicerçada sobre a rocha, a resposta sempre é a mesma: não tenho tempo para as orações. A minha vida é muito corrida, eu sou muito ocupado, meu trabalho não permite. Se nós não temos tempo para essa conversa com Deus, como que nós vamos cobrar que Deus nos abandonou se nós mesmos abandonamos Deus? Nós não cultivamos esse diálogo com Ele tão importante. E a prece, esse diálogo pode ser dito com poucas palavras. Senhor, ilumina meu dia. Senhor, meu trabalho está difícil, me mostre um caminho. Senhor, tem alguém na minha família doente, me auxilia, ajude essa criatura. Senhor, eu agradeço por tudo que eu tenho, agradeço as dificuldades, agradeço por ter chegado em casa. E esse diálogo pode ser feito quando estamos sentados aqui, pode ser feito sentado num banco de um ônibus, de um carro no trânsito, se dirigindo para casa, pode ser andando na rua. Em qualquer lugar é fundamental sentir Deus, e a ajuda virá. Então, como sentir Deus se nós só lastimamos, só blasfemamos e só maldizemos a Deus, mas não fazemos nada para modificar a condição imperfeita que somos, e nem sequer conversamos com Deus, e na hora que a coisa aperta, nós queremos cobrar? Então sempre há tempo de iniciar esse diálogo, essa conversa. Então, nós somos um ser único. Deus criou cada um diferentes um do outro, para que cada um seguisse sua vida de acordo com as suas escolhas. Hoje, cada um de nós, nesse exato momento, somos o resultado das nossas escolhas, desde que nós fomos criados, simples e sem conhecimento. Todos que foram criados iguais a nós naquele exato momento estão no planeta de prova e expiação como nós? Talvez não, talvez estejam num patamar mais elevado. Por quê? Fizeram mais um bom uso das suas escolhas, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de adquirir o aprendizado para refletir antes de agir, porque tudo aquilo que eu faço tem consequências. Então, provavelmente nessa trajetória nós lesamos as leis de Deus, e não há uma lei que tenha sido infringida que ela não tenha que ser reparada. Então, se passamos por dificuldades, por provas, busquemos Deus e enfrentemos. Mesmo que às vezes achamos que vamos fraquejar, peçamos forças. E às vezes vamos superar essa grande dificuldade até com um pouco mais de facilidade. Vamos superar e virar uma página do livro da nossa vida,
porque temos ali a reparação de algo que tenhamos feito. E também a oportunidade da vida não é só dor e sofrimento e reparações. Deus é Pai, é bondade, é justiça. Deus nos dá a vida porque que mandou Jesus, para que através dos seus ensinamentos nós venhamos a mudar os nossos gestos maus, porque ainda praticamos gestos ruins. E isso prejudica outros e a nós mesmos. Mas nessa oportunidade de parar e pensar, somos seres inteligentes, é o que nos difere das outras criações de Deus. Parar e pensar, isso é bom para mim? Isso vai magoar alguém? Aí vou parar, vou pensar, não vou fazer. E vou procurar desta forma lapidar esse instinto ruim que ainda insiste que eu pratique o mal. E por outro lado, vou praticar o bem naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho essa possibilidade. E aí as provas serão provavelmente até tiradas da nossa vida ou amenizadas a tal ponto que vamos passar por elas e não vamos perceber. Percebe como Deus, Ele atua na nossa vida e permite que cada um caminhe por si de acordo com a sua vontade. Então, na natureza, tudo acontece por uma razão. Nada acontece ao acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E Deus está onde? Tudo aquilo que os nossos olhos alcançarem, que a gente observar que não é obra do homem, é obra de Deus. E veja a perfeição quando olhamos para a natureza e percebemos a beleza de uma flor. Não foi obra do homem. A beleza do reino animal e toda a sua cadeia não foi obra do homem. Quando nós olhamos para todo o universo, nossa inteligência é delimitada. E a obra mais sublime dentro desse planeta é o homem, o computador mais completo. Tudo funciona no nosso interior na mais absoluta harmonia. É claro que quando chega a doença, algo desequilibra, mas fomos criados com perfeição. Então podemos ver na causa primeira a inteligência suprema de Deus na sua criação. E essa inteligência é superior a todas elas. Então, é fantástica a resposta do Espírito da Verdade, porque ele diz o seguinte: tens um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Então, pois bem, olhe a obra e busque o autor. Quando olhamos para o céu estrelado, nos sentimos parte do todo. Quando olhamos para uma tela, para o conhecedor de obras, sabe qual foi o pintor? Quando olhamos para um artesanato que tem ali o nome daquele que o fez registrado, sabe-se de quem é o autor. Tudo que é palpável, o livro tem um autor. Mas aquilo que os nossos olhos observam que não é criação do homem, de quem é? Obra do acaso? Não, não é obra do acaso. O que faz o homem acreditar que tudo acontece por obra do acaso é porque habita dentro do ser ainda o orgulho de que só o homem é capaz de realizar boas obras. Veja como é limitada a forma com que nós olhamos o todo. Mas quando nós começamos a olhar o todo com o olho do coração e da alma, nós percebemos que não estamos sós. Nós percebemos que nada é obra do acaso e que tudo acontece como tem que ser. E a minha atuação naquilo que é obra do homem é importante. E a minha atuação é importante na obra do Criador para auxiliar as outras criaturas que, como eu, caminha e precisa evoluir.
Então, quando Jesus diz: vós sois deuses, podem fazer mais do que eu faço, é isso. E não é mais fácil a prática do bem do que a prática do mal? Quando auxiliamos alguém com uma deficiência qualquer, visual, de locomoção, a atravessar uma rua, nos proporciona um bem-estar que o dinheiro não compra. É um gesto no bem. Imagina fazer isso constantemente. É estar sempre em contato com energias dos espíritos benfeitores, nos convidando à boa obra. Saiam do processo da inércia e progridam em direção a Deus. Todos nós estamos tendo a oportunidade. E lá no livro dos Espíritos diz que o sol nasce igual para todos, sempre. Para aquele que atua no mal e para aquele que atua no bem, com a mesma oportunidade de redenção. Na pergunta número 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Veja que vai aumentando a complexidade das perguntas que é feita ao Espírito da Verdade. E ele responde: não. Objetivamente, não. Falta-lhe um tanto um sentido. E eu falo por mim. Como falta? Como compreender esse lado de Deus se a gente às vezes não consegue compreender a si mesmo, o nosso próprio íntimo? Vivemos em conflito constante. Então, Deus, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, deve fazer parte da nossa vida, para que a gente não tumultue o nosso íntimo, para que a gente possa senti-lo com clareza. E a busca do equilíbrio que a humanidade busca está em nós. E no item 13 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele define Deus com tanta perfeição que eu vou fazer a leitura para vocês. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. E assim, é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é o Criador absoluto. Ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Pois de outra forma ele não seria imutável, estaria sujeito à transformação da matéria. Deus é único. Se fosse muitos deuses, não haveria unidade de vidas, nem de poder na organização do universo. Deus é todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as outras coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta soberania não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para que a gente possa refletir sobre o tema que foi explanado hoje, que é Deus, nosso Pai Criador, que diz o seguinte: Deus sabe. Quando você está cansado e desencorajado por esforços que não deram frutos, Deus sabe o quanto você tentou.
Quando você chorou, com o coração cheio de angústias, Ele contou as suas lágrimas. Se você sente que a sua vida está perdida e que muito tempo também se perdeu, Ele está reconfortando você. Quando você está solitário e seus amigos estão ocupados, para um simples telefonema, Ele acompanha você. Quando você sente que já tentou de tudo e não sabe bem onde recomeçar, Deus tem a solução. Quando nada mais faz sentido e você se sente frustrado e deprimido, Ele tenta mostrar para você as respostas. Se de repente tudo lhe parece mais bonito e mais brilhante, e você percebe uma luz de esperança, nesse momento, Ele soprou nos seus ouvidos. Quando as coisas vão bem e você tem muito a agradecer, Deus está festejando com você. Quando algo lhe traz muita alegria e aí você se sente fortalecido, Deus está sorrindo para você. Quando você tem um propósito a cumprir, um sonho a seguir, Ele abre os seus olhos e te chama pelo nome. Lembre-se que você, onde estiver, seja na tristeza ou na felicidade, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe o que vai no seu coração. Estejam sempre atentos a tudo o que Deus quer lhe dizer. Dê atenção aos avisos que Ele põe no seu caminho, dentro do seu coração. Veja com os olhos do coração e da alma tudo o que Ele mostra no seu dia a dia. Agindo assim, você estará seguindo sempre no caminho correto. E essa é a reflexão da semana. Então vamos, neste momento, encerrando a nossa preleção, realizando o passe coletivo. Que as bênçãos medicamentosas dos benfeitores espirituais presentes desta casa, de todas as equipes médicas espirituais, uma grande energia se faz presente no nosso ambiente, e à nossa frente, o nosso mentor amigo estende a sua mão, espalmando a sua mão sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coronário. E neste momento do alto, energias divinas entram pelo nosso coronário e começam a circular por todo o nosso corpo, proporcionando a todo o nosso universo material interior energias de equilíbrio, de fortalecimento e de saúde, nos auxiliando fisicamente, energias abençoadas, e também nos auxiliando através desse passe no nosso equilíbrio espiritual, nos auxiliando em tudo aquilo que mais precisamos neste momento, para que a gente possa continuar a nossa tarefa nesse plano terrestre, fortalecidos, equilibrados e harmonizados. E agradecidos aos amigos espirituais, a essa casa abençoada que nos proporciona o trabalho redentor, a todas as fraternidades amigas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai Criador. Pedimos no elo
de profundo carinho. Pedimos por todos os nossos irmãos, pelos nossos entes queridos, sejam eles conhecidos ou não, que durante a nossa prece de encerramento seja acolhido o nosso melhor sentimento e seja levado a todos os irmãos que sofrem. Que neste momento nosso lar seja abençoado, todos os que lá se encontram e todos que hão de chegar, fluidificando a nossa água e abençoando o nosso alimento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Assim todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte sermos merecedores da vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos também a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E até uma próxima oportunidade.